Em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós temos a doutrina mais escandalosa do Evangelho. E, na realidade, de todos os ensinamentos bíblicos, esse é o mais escandaloso de todos. E por que que eu considero que esse ensino ele é dessa maneira? Porque a doutrina da justificação, ela destrói qualquer senso do que nós chamamos de justiça própria. Você sabe o significado da palavra graça. Graça significa favor imerecido. Em um antagonismo, a palavra lei, que significa favor merecido. Ou seja, viver na graça é viver debaixo somente da fé, de um favor imerecido. E viver na lei é viver debaixo de méritos. Realmente nós temos pessoas que têm uma cultura de que Deus deve alguma coisa a elas. Recentemente eu vi um pastor pregando e ele dizia que Deus tem obrigação de fazer algo para você quando você oferta. Agora observa como a cultura hoje evangélica, ela beira a vigarice. Essa é a verdade, beira a vigarice. A salvação ela é pela graça, mas para você ter um carro você tem que pagar um preço monetário. A salvação ela é pela graça, mas para receber bens materiais você deve pagar preços. Eu costumo dizer que esse tipo de coisa beira a vigarice. Tudo que nós recebemos de Deus deve ser entendido pela sua misericórdia e pela sua graça. Deus não deve nada a ninguém, absolutamente nada. Em Romanos capítulo 5, no versículo 1, fala sobre nós termos paz com Deus. Hoje, por exemplo, eu estive conversando com uma irmã. Há 2 dias eu estou conversando com ela, uma ovelha querida de Campo Largo, que aconteceu um fato que ela teve que separar do marido, problemas morais, aquelas exceções de Mateus 9 e 19, mas mesmo assim ela traz uma condenação, uma culpa sobre ela. O motivo é que ela já era separada antes de conhecer Jesus. E agora ela conheceu Jesus e foi obrigada a se separar de novo dentro daquela regra de Mateus 19, que Jesus fala, a não ser por imoralidade sexual. Mas ela ainda traz uma culpa. Poxa, pastor, eu me separei, mas eu já era crente, e isso eu fico mal. E quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que existe uma coisa muito complexa hoje na igreja, porque há pessoas que pensam que se nós pregarmos a graça, isso vai fazer as pessoas se tornarem licenciosas. O que é licenciosas? É um termo teológico que é usado para pessoas que acham que a graça é uma licença para pecar. Então, normalmente, os mundanos que estão na igreja recebem o título de licenciosos. É o tipo de gente que ele tem desculpas como, eu estou na graça, então eu faço o que eu quiser, não há mais condenação, não há mais julgo. Então ele usa isso como uma desculpa para permanecer nos atos ilícitos do pecado. Esse título é dado de licencioso. Mas também existe o legalista. Então veja que nós temos aqui 2 termos complexos na igreja, o licencioso e o legalista. Legalista é um termo dado para pessoas que vivem na lei. O termo legalista é pessoas que vivem na legalidade da lei. Então, normalmente, essas pessoas acham que elas merecem alguma coisa de Deus por serem bons crentes, moralmente falando, porque ninguém é bom.
Jesus disse que só há um bom, e esse foi Jesus. Mas há crentes realmente que acham que eles são bons crentes porque eles não prostituem, não adulteram, não cometem pecados visíveis ou pecados morais. Então agora essas pessoas colocam na cabeça dela assim, as coisas estão acontecendo comigo, e aí alguém já diz, mas ele também é um bom crente. Você ouve isso constantemente. Ou então, as coisas estão acontecendo comigo, e logo você ouve alguém dizendo, mas ele é de oração. Quem já disse isso uma vez na vida, pelo menos? Esse daí está vencendo na vida, mas aquela pessoa é de oração. Ou seja, ele merece. Você está entendendo o que eu estou falando? E esse discurso licencioso, futuramente, ele traz uma grande condenação nas pessoas. E eu vou te explicar por quê. Porque a lei, ela é insaciável. Quando você não faz, Satanás vem e usa a lei e diz, você não faz. Quando você faz, Satanás vem e usa a lei e diz que você não fez suficiente. Nunca estará bom aos olhos do mandamento, aos olhos da lei. Então nós devemos entender que diante da graça do Senhor não há pessoas boas, diante da graça do Senhor não há preço que deve ser pago, tudo foi cravado na cruz. A Bíblia diz que ele encerrou tudo na cruz. Ele cumpriu toda a lei para que você não tivesse que cumprir nem um tio da lei. E é isso mesmo que eu te disse, eu preguei no último culto que aqui preguei, que nós devemos viver o estilo de vida de Abraão, que é pela fé. Pela fé. Quem acha que você vive na fé? Não tem como você viver na fé e na lei. Paulo diz, se é pela fé, então já não há lei. Se é pela lei, então já não há fé. Você entendeu? Não tem como viver da fé e viver dentro de obras, de práticas, de obras sequentes de justiça própria. Você ouve diretamente na televisão igrejas dizendo assim, põe Deus na parede, Deus tem que fazer cumprir a sua palavra. Ou seja, isso é obrigatório, isso é uma cultura da lei, gente. Na graça, nós entendemos que tudo vem de Deus, não que sejamos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade sempre vem de Deus. Agora entenda, o que faz as pessoas pecarem não é a graça. Por incrível que pareça, não é a graça. O que faz as pessoas pecarem é a lei. Vamos ver Romanos capítulo 6, versículo 14. Pega meu celular para mim lá, por favor. Romanos capítulo 6, no versículo 14. Observa esse texto aqui, que diz assim, pois o pecado não dominará mais você, não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você acaba de perceber comigo que não é a graça que torna as pessoas mundanas. É o que então? É a lei. Aí alguém me perguntou, mas por que a lei faz as pessoas serem mundanas? Por dois motivos. Primeiro motivo, elas nasceram para descumprirem todas as regras. Isso aqui é muito interessante. O homem nasceu, depois de Adão, para descumprir regras. Então, toda vez que você as coloca, eles vão pecar. O apóstolo João diz que pecado é transgredir a lei. Então, quando tem lei, a pessoa transgride a lei, ela comete o quê? Pecado. E Paulo fala isso agora nesse texto, veja 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58, você vai perceber que a força do pecado não é a graça.
Diz assim: portanto, meus amados, 15:56, é isso? Diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a graça, é a lei. Você percebeu que o que mantém as pessoas presas à desobediência é a lei? Quanto mais você dá lei, mais lei elas desobedecem, e aí elas cometem pecado. Paulo disse isso em Romanos 7. Ele fala: porque antes de vir o mandamento, não cobiçarás, eu nem sabia o que era cobiça. Mas agora, quando o mandamento veio, não cobiçarás, o pecado se aproveitou do mandamento e provocou em mim todo tipo de cobiça, e agora eu fui ferido de morte. Você percebeu? O pecado é fortalecido pela lei. Aí alguém me diz: então a lei é pecado. Não, a lei não é pecado. A lei não veio para lidar com pecado, gente, com pecadores. É isso que você precisa entender. A lei veio para lidar com o pecado. E Deus nunca quis lidar apenas com isso. Deus quer lidar com pecadores. A lei aponta para o pecado. A graça lida com o pecador. E Deus não mandou a lei para salvar ninguém. A Bíblia diz que a lei veio para que todos se calem. Sabe por quê? Para que ninguém chegue diante de Deus e fale: eu fui bom. Então não precisava o Senhor me salvar pela graça, eu fui bom. A lei veio para que todo homem fique indesculpável diante de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a lei é o que traz força ao pecado. Quando você está no novo estilo de vida, vocês já leram aquele texto de Paulo que diz que a letra mata e o Espírito vivifica? Quem já leu isso? Normalmente as pessoas gostam de pegar esse texto, pastor Cliff, e dizerem, e atacarem teólogos. Olha, a Bíblia diz que a letra mata, e ele pensa que é a letra da Bíblia. Mas quando Paulo fala a letra mata, ele está falando da letra da lei. Porque a lei produz morte. Paulo não diz: quando veio a lei, eu morri. Eu já disse isso na última vez que eu preguei, mas vou repetir. Quando a lei desceu no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. Vocês lembram que eles estavam construindo um bezerro? Quando Moisés viu o bezerro, ele jogou, a terra se abriu e engoliu 3.000 pessoas. No dia que a lei desceu, 3.000 pessoas morreram. A letra mata. No dia que o Espírito Santo desceu em Sião, 3.000 se converteram. O Espírito vivifica. Você se lembra do primeiro milagre de Moisés? Transformou a água em sangue. Resultou em morte. A letra mata. Você se lembra do primeiro milagre de Jesus? Transformou a água em vinho. E resultou em alegria. O Espírito vivifica. Não é interessante isso? Tudo no Velho Testamento deve ser olhado como um aiu, como um espelho para Cristo. Tudo deve apontar para Cristo. Você deve ler o Velho Testamento vendo Jesus em tudo, senão não precisa ler. Você não precisa saber de história, você precisa saber de Cristo. Quando você pega a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, você começa a ver Jesus em tudo. Por exemplo, você lembra que o povo de Israel caminhava pelo deserto e começaram a morrer picados de serpente. E agora o Senhor diz: Moisés, construa uma serpente de bronze. E todo aquele que olhar para a serpente, se foi picado, ele vai viver. Agora você percebe que a serpente, até hoje, né, você cura veneno de serpente com veneno de serpente. Você cura vírus com vírus. Jesus se fez pecado.
literalmente ele se fez serpente. E a Bíblia diz, Paulo ainda fala, que esse Jesus não imputou as nossas transgressões. Ele se fez pecado, de acordo com João 1:29, ele tirou o pecado do mundo, e agora quando você olha para Jesus, que era a serpente de bronze no deserto, que se fez pecado, você é salvo. Então ninguém é salvo por méritos. Meus irmãos, esse é o coração da Bíblia. E eu tenho certeza que boa parte do cristianismo não sabe explicar a graça. Não sabe explicar a justificação. E por causa disso, vivem debaixo de um terrível jugo de condenação. E a condenação mata. E eles pensam assim, se algo de bom está acontecendo, eu fiz algo de bom para ele. Se algo de ruim está acontecendo, Deus está me punindo. Eu estou orando pouco, eu estou fazendo poucas coisas, eu menti, então eu dei o brecha. As pessoas gostam muito de citar essas coisas. Agora escute bem, para você ouvir certas coisas aqui nessa noite, porque algumas pessoas interpretam de maneira equivocada alguns textos na Bíblia Sagrada, por exemplo. Você sabe por que o Espírito Santo veio? Veja João capítulo 16, no versículo 9. Esse texto é muito importante. Vai mostrar a missão tríplice do Espírito Santo. Veja a partir do versículo 8. Jesus agora falando sobre o Espírito Santo, ele diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por várias vezes eu preguei que o Espírito Santo está dentro de você, toda vez dizendo e apontando os seus pecados. Por causa desse texto. E o meu argumento por várias vezes era dizer, ele está lhe convencendo dos seus pecados. É a tal da campainha. Mas quando você pega no versículo 9, você começa a entender qual é o pecado que o Espírito Santo nos convence. Não é os nossos pecados. É um pecado, veja que está no circular, do pecado por não crerem em mim. Uau, que verdade. O Espírito Santo tem uma missão diferente de juiz. Esse era o único texto que eu entendia que o Espírito Santo estava ali me confrontando. E agora eu começo a analisar na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo tem uma única função dentro do crente. Consolar, ajudar nas suas fraquezas. E sabe por que ele não pode ser o juiz? Porque tu já tem uma consciência para isso. Você é vivo. Você tem noção de certo e errado. E agora o Espírito Santo, ele vai apenas ajudar você a superar os seus pecados. Essa é a missão dele. Aí alguém diz, então ele não está me acusando e falando, pecou, pecou. Não, o texto diz que o pecado que o Espírito Santo convence é o pecado da incredulidade. Uau, vamos ler de novo, verso 8 e verso 9. Leia lá, em voz alta. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Qual é o pecado então dos homens? De não crer, da incredulidade. Então não há uma campainha do Espírito Santo dentro de nós, nos acusando. Veja, inclusive isso faz sentido, porque a Bíblia diz que não há acusação sobre aqueles que estão em Cristo. Não há. Você deve descansar na justificação.
O texto que nós lemos, tendo agora, pois, sido justificados pela fé, fica em paz. É tão difícil ficar em paz, porque a força do pecado é a lei, e o diabo usa a lei ainda hoje. Ainda hoje o diabo vem e usa, você transgrediu algo da Bíblia. E ele começa a martelar isso dentro de você. Porque a força do autor, você pode inclusive, a força do pecado é a lei, você pode pôr inclusive a força do diabo. Porque quando ele veio a Jesus, ele usou o quê? A lei. E ele começou com o primeiro mandamento. E Jesus usou a lei também. Você entende? Você começa a perceber que isso, gente, honestamente falando, tem gente que pensa que pregar a graça é mensagem rala. E alguém diz assim, não, a mensagem da graça é para novo convertido. Quando ele cresce, você começa a dar mensagem forte para ele. Mas a Bíblia diz que a mensagem para criança é a lei. A Bíblia diz que a lei é tutor. Só vive na graça quem amadureceu. Só sabe viver debaixo de um mandamento invisível. Eu já citei aqui uma vez que lei é um gramado verdinho com uma placa em cima dizendo não pise. Graça é o mesmo gramado sem placa. O que você faz? O que essa geração faz? Onde está escrito que eu não posso pisar? Não é isso? Quem faz isso é o imaturo. É o criança na fé. Só precisa de tutor quem é criança. E a Bíblia diz que a lei é aio. A palavra aio é tutor. É nesse sentido que Paulo fala, quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança. Tu precisa de tutor. Essa geração, ela precisa de pregadores, dizendo para elas que elas estão indo para o inferno, dizendo para elas que elas estão fazendo, sabe por quê? Porque ainda estão debaixo da lei. Porque quando você vier para a graça, quando você estiver vivendo no verdadeiro sentido do que é viver na graça, tu não precisa mais de um tutor. Tu anda em novidade de vida. Tu anda no Espírito. É uma outra cultura. O Espírito Santo não precisa ficar, pecou. E você já aprendeu que ele não faz isso, amém? Quem entendeu isso aqui? Agora, não é apenas isso. Ele tem uma missão tríplice, convencer do pecado de não crer em Jesus. Ok? Segundo, da justiça e do juízo. Agora é muito interessante esses dois termos que a maioria das pessoas não entendem o que significa convencer do pecado. Do pecado você pensava que era toda vez que você pecava o Espírito Santo ficava pim, pim. Agora você já sabe que não. Não faz sentido com Romanos 8:26, dele nos ajudar em nossas fraquezas. Perceba comigo que ou ele me ajuda nos meus pecados para vencê-los, ou ele me acusa deles. Você entendeu? Como que funciona essa obra do Espírito Santo na justificação? Aí vem a segunda palavra, verso 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Então deixe-me te explicar o que é o termo justiça. Olhe bem para mim. Lá na cruz de Cristo, houve 3 transações acerca de nós diante da cruz do Senhor. Você pode perceber que a palavra justiça não é fazer coisas certas. A palavra justiça na Bíblia não é fazer coisa certa, é crer certo. Eu vou dizer de novo. A palavra justiça não está ligada a fazer coisas certas, está ligado a crer de maneira certa. Porque a salvação é pela fé, não por obras. Então a justiça está ligada a crer e não a fazer. Quem entendeu o que eu disse? Então você tem a justiça, as obras de justiça dos judeus, que é a justiça própria, e você tem a obra de justiça de Cristo, que é a justiça
dele em nós. Ou você vive a sua justiça, ou você vive debaixo da justiça de Deus. Para você entender o que eu estou falando, Deus é um Deus que não pode inocentar o culpado. Toda alma que pecar, essa morrerá. Ele não pode inocentar o culpado. Então, diante da lei de Deus, todo mundo deve ir para o inferno. A justiça de Deus tem que ser satisfeita e a sua ira apaziguada. Agora, quem vai satisfazer a justiça de Deus? A sua fome por justiça. O seu desejo por fazer a coisa certa. Se todo mundo pecar, todo mundo tem que ir para o inferno. Então, deixe-me te explicar como funciona a justificação. A justificação é um ato irrepetível. Só acontece uma vez. Você não é justificado mais vezes, você só é justificado uma vez. Esse é um termo forense, esse é um termo jurídico. O termo justificação, justificado é quem foi inocentado. É um termo da jurisprudência. Então, quando Jesus estava na cruz, aconteceu 3 transações, e isso nós chamamos de justificação. Veja na sua Bíblia comigo, por favor. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo... Depois a gente volta nesse texto, ok? Paulo fala assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da confusão. Todo crente tem que ser um reconciliador, não um confuseiro, um reconciliador. Verso 19. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não lançando em conta os pecados dos homens. Em outra versão está imputando. É uma doutrina que se chama doutrina da imputação. A palavra é não colocar na conta dele. Você deve, mas não precisa pagar. Aí você já começa a entender o termo justificação. Deixe-me te explicar o que é justificação. Justificação não é perdão. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Você só perdoa alguém por ele ter feito algo, então ele é culpado. Na justificação não há culpa. Então deixa-me te explicar como funciona. Vamos supor que você está quebrado, devendo R$1 milhão para o banco. R$1 milhão para o banco. Você está quebrado. E além de quebrado, você deve R$1 milhão. Mas agora, do nada, o banco vem e perdoa a sua dívida. Isso é perdão. Mas se você está quebrado, você continua. Justificação é mais que perdão. Justificação é o banco perdoar a dívida e te dar R$1 milhão de novo. O nome disso é restituir. A palavra restituição, ela tem 7 significados na Bíblia. É muito mais do que termos que a teologia da prosperidade ama usar. A palavra prosperidade ama a palavra restituição. Mas a palavra restituição é ligada à justificação e nada ao monetário. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então veja, justificação é um ato irrepetível. Você não é justificado mais uma vez. Você é justificado uma só vez. Justificação não acontece no seu coração. Ela acontece no trono de Cristo. Toda vez que chega uma acusação e uma condenação contra você, Jesus crava a cédula e diz: eu rasguei ela na cruz. Está aqui a dívida dele. Não há mais dívida. Isso é justificação. A Bíblia diz que é por isso que ele intercede por nós na cruz, mostrando que não há culpa. Então veja, a justificação, ela não acontece dentro de você, ela acontece no céu. O perdão acontece dentro de você. A transformação acontece dentro de você. A justificação acontece no céu. Percebeu o que eu disse? Outra coisa, não há pessoas mais justificadas que os outros. Há crentes que cometem coisas piores que os outros. De fato há. Mas você não é mais justificado que eu e eu não sou mais justificado que você. Todo mundo é justificado igual.
Há pessoas que conseguem um ato de santificação maior que os outros, mas justificação é igual. Todo mundo é justificado de maneira igual perante o Senhor. E Paulo fala da primeira transação. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus, não imputando aos homens suas transgressões. Imagine você que Jesus está aqui na cruz, aqui está o pecador. Jesus é justo, você é injusto. Primeira transação. Deus na cruz tirou a sua injustiça e colocou na justiça de Jesus. Ele se fez pecado, ele não se fez pecador, ele se fez pecado, a serpente do deserto. Ele se fez a serpente. Isso é formidável. E agora Deus tira a sua injustiça, a cédula. Quando Paulo diz que ele cravou na cruz a cédula é um documento. O Cliff é da época das promissórias. O Marquinhos pegou muita nota promissória na vida dele, o Toninho também. Antes do talão de cheque, o que você dava para as pessoas? O que as pessoas davam para você? Uma nota promissória. E aquela nota promissória era uma garantia que aquela pessoa te devia. Isso é chamado também de cédula. A Bíblia diz que há uma cédula infinita contra você. Mas lá na cruz, a Bíblia diz que ele colocou a cédula da lei. A lei em cima da sua cabeça, colocou você cheio de culpa, cheio de dívidas perante Deus. Mas lá na cruz, Jesus cravou a cédula da lei, cravou a condenação da lei e bradou e disse: sem culpa, Pai, perdoa eles. Você entendeu agora? A cédula que ele rasgou foi toda a lei da qual você não cumpriu e nunca cumpriria. Porque você só não cumpriu lei, como você nunca vai cumprir a lei. Aí agora o Espírito Santo está em você, lhe convencendo a justiça. Como que funciona? Quando você não conseguir cumprir a lei, Jesus disse, ele convence a justiça porque eu vou embora. Ele foi embora, mas ele está aqui. O Espírito Santo está aqui dizendo, descansa, já foi pago. Tu és justiça de Deus. Jesus pagou esse preço. Jesus pagou esse sacrifício. Não se condene. Não se culpe. É essa justiça que ele está lhe convencendo. Porque o que é justiça? É crer certo. O que é justificação? É fazer certo? Não, é crer certo. Ele tirou a sua culpa, primeira transação. Jesus é justo, ele tirou a justiça de Jesus, segunda transação. Terceira transação, ele pegou a justiça de Jesus e colocou em você, pegou a sua injustiça e colocou em Jesus. Então agora quando Deus olha para você, ele viu que você foi perdoado? Ele não pode ver pecado. Você entende o que eu estou falando, gente? Gente, isso é muito poderoso. Agora, para você entender o que eu estou falando, eu faço uma pergunta. Tem alguma coisa que Deus não possa ver? Responda para mim. Deus vê tudo? Tem uma coisa que Deus não pode ver. Você lembra que o Velho Testamento é um espelho para o Novo. Tudo aponta para Cristo. Quando lá no Êxodo, no último milagre de Moisés, que resultou em morte, quase todos os milagres de Moisés resultou em morte, a letra mata. Você lembra qual foi o último? A morte dos primogênitos. Mas quais primogênitos não morreram? Os judeus? De maneira nenhuma. Só os que tinham marca de sangue. Se tivesse judeu sem marca de sangue, morreria. Jesus não disse, diga ao povo hebreu que nenhum primogênito vai morrer. Deus não disse isso. Veja que a salvação não está ligada a ser judeu, está ligada ao sacrifício de Cristo. Deus não bradou e disse, diga a todo o meu povo que nenhum judeu circuncidado vai morrer. Ele não disse isso. Ele disse, um cordeiro
para cada família. Lá está anunciando Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Moisés, mate um cordeiro para cada família. Vocês se lembram que eles só comiam cebola e pepino? Mas agora eles têm que matar cordeiro. E não é para comer. E pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta. Quando o meu anjo descer, ele não vai olhar além do sangue. E a casa que estiver marcada com sangue, ninguém morre. Ali está anunciando Jesus. A ceia pascal, que também anuncia Cristo. Exatamente, meu amigo Antônio. Quando você pega o cordeiro lembra o sacrifício de Cristo. Quando o anjo desceu, toda a casa que estava marcada com sangue, não morreu nenhum primogênito. Agora você percebeu que a morte não estava ligada a ser egípcio ou hebreu. A morte estava ligada a quem tinha a marca do sangue e a quem não tinha. O sacrifício de Jesus, a salvação, não está ligada a ser crente ou não. Não está ligada a ser evangélico ou não. Está ligado a Cristo. Todo aquele que olha para Jesus, que é a serpente de bronze, esse é salvo. Você percebeu? Diante desse texto, a Bíblia fala que só tem uma maneira de vencer o diabo. Em Apocalipse diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Agora, você precisa do sangue do Cordeiro para vencer o diabo? Tem gente que realmente pensa que há um poder do tipo assim. O diabo aparece, o sangue do Cordeiro, solta um raio e mata ele. Não é isso. Quando a Bíblia diz que é por causa do sangue do Cordeiro, porque o sangue, através do sangue, Satanás não pode acusar. A palavra diabo no Velho Testamento é Ha-Satã, que daí surgiu a palavra Satã, que significa acusador. A única maneira de vencer a acusação é o Espírito Santo bradando e dizendo: descansa, não há mais condenação. O sangue de Jesus foi derramado, o diabo não pode te acusar. A cédula foi jogada na cruz. É esse convencimento, nos convence dessa justiça. Ele convence do pecado. E qual é o pecado? Da incredulidade, de não crer. Ele convence da justiça. Qual é a justiça? Que você está em Cristo. Que pelas suas forças realmente você não consegue nada, mas você está em Jesus, e agora não há condenação, agora não há culpa, você está, a Bíblia diz, tem de paz. É essa justiça. Então o Espírito Santo te faz crer certo. Crer errado faz você tomar atitudes erradas, mas o Espírito Santo te faz crer certo em Jesus. Sabe, meus irmãos, Deus não está irado com a igreja, Deus está irado com o mundo. Eu já prego isso há anos. Deus não se ira com filhos. Deus não dá juízo para filhos. Deus disciplina filhos. Ira é para o mundo, disciplina é para filhos. Eu tenho visto pessoas que realmente querem colocar na nossa cabeça que Deus está com uma raiva mortal da igreja. Mas quando eu olho a Bíblia, nas 7 igrejas do Apocalipse, eu vejo o Senhor dizendo: eu conheço, eu sei, eu vejo, eu vi, eu analisei. Mas logo depois dele apontar os pecados da igreja, ele não diz: estou irado. Não, ele diz: arrependa-te. Ele sempre mostra misericórdia. Deus é um Deus de recomeços. Irmão, existem pregadores Jonas, e hoje a terra está mais cheia de Jonas do que de Jeremias.
Você lembra que Jeremias pregava para a nação ser salva, Jonas pregava para a nação morrer. O que tem de pregador dizendo Deus vai matar você, Deus está irado, e com uma ira assim que, meu Deus. Esses dias eu vi um pregador, fiquei assustado. Mostrei para a pastora Elisandra. O pregador dizia, você que vem para a igreja com decote, você que masca chiclete na igreja, você que chega atrasado, nem queria que você viesse, queria que você nem fosse convertido. Deus me livre dessas palavras, nunca vou dizer um negócio desse. Irmão, eu quero que tu venha para a igreja com decote, eu quero que você venha mascando chiclete, eu quero que você venha para a igreja do jeito que você quiser. Exposto à palavra de Deus, tu vai transformar. E a hora você vai olhar para aquela roupa e falar, isso aqui não combina comigo. Sabe, eu lembro que em Campo Largo ia um bêbado, amigo do Toninho. O que deu daquele manquinho lá, Toninho? Sentado do seu lado. Morreu? Ah, que dó. Gente, aquele bêbado me incomodou durante 3 anos e meio, até o Ouro Verde, né? Quando subiu, até o centro. Morreu mesmo, né, Toninho? Morreu salvo, que a gente batizou ele e ele aceitou Jesus. Mas 3 anos e meio, sozinho. Pois é. 3 anos e meio, ele saía do boteco e ia para a igreja. Gente, ele me incomodava. Gente, ele pregava comigo. E aí, isso nas 3 prédios. No primeiro prédio, que era na garagem, no segundo prédio e lá no centro. Quando subiu, aí ficou longe para ele, eu já não vi mais ele. Porque ele tinha que passar no boteco. Um dia eu fiquei bravo com ele. Quem ouve as minhas mensagens antigas de pendrive já viu eu dando bronca. Rapaz, cala a boca. Rapaz, se tu não calar a boca, eu vou pôr você para fora. Esse bêbado levantou e falou assim, eu não entendo vocês. Vocês falam que isso aqui é lugar de pecador? E agora tem um pecador aqui, vocês querem colocar para fora? Rapaz, o bêbado era teólogo. Eu olhei para o bêbado, eu fiquei num sem graça. Falei, eu estou na vontade de te bater, mas você falou uma verdade. E ele disse assim, isso aqui é lugar para mim mesmo, pastor. Nunca mais eu proibi esse cara de entrar na igreja. Sabe, irmãos, não tem importância você ter uma mensagem dura. Eu toda a vida sou pregador de arrependimento, mas nunca terminei a minha mensagem só com a dureza do arrependimento. Nunca. Sempre termino a mensagem mostrando que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Há pregadores que eles pregam as suas mensagens que são verdadeiras, mas eles nunca terminam elas mostrando que Deus ama, que Deus é bom. E Ele não é bom até o próximo pecado, Ele é bom o tempo todo. É o Jonas. Jonas disse, vocês vão morrer. E quando Deus diz, não vai morrer, ele ficou magoado com Deus. Só me passou por mentiroso. Porque Jonas não queria que o povo se arrependesse, ele queria vingança. Eu prefiro ser como Jeremias, o maior pregador de arrependimento da Bíblia. Ele pregou arrependimento na esperança de tanto amor, ele se vestiu de saco, de tanto amor, que aquele povo que não sofresse nas mãos do rei. Ele disse, por favor, arrependam-se que o Senhor vai livrar vocês. Nenhum momento você vê Jonas dizendo, sai daqui, Jonas, você vê Jeremias dizendo, vocês vão morrer, raça, nunca. O próprio João Batista, ele dizia, arrependei-vos para entrar no reino dos céus. O final do arrependimento era que as pessoas entrem no reino dos céus. É muito importante a gente entender essa regra, porque às vezes nós pregamos uma mensagem e ela é verdadeira, mas se nós não oferecermos o caminho da justificação para as pessoas, nós vamos aumentar a condenação. Elas nunca entenderão que o Senhor disciplina quem ama. O Senhor disciplina quem ama. Você não corrige o seu filho para retalhá-lo. Nenhum pai se ira com o filho. E a Bíblia diz que você nunca pode se irar com o filho. Nunca corrigi-lo com ira. Você vai fazer besteira. E nós somos pais falhos. Sempre quando nós vamos corrigir nossos filhos, o mais comum é dizer, vai doer mais em mim do que em você. E o filho fala, como isso pode acontecer?
Mas é verdade. Porque quando você corrige com amor, dói mais em você. Quando você corrige sem amor, dói só nele. Por isso que Jesus sempre chamou Deus de Pai. Você sabe que eu estava analisando na lei, e eu costumo dizer que a lei, ela condena os melhores de nós. A graça salva os piores de nós. Na lei, o impuro tornava impuro toda pessoa pura que ele tocava. Na graça, o puro torna puro todo impuro que ele toca. A graça atrai, a lei repele. Tem gente realmente que pensa que se ele for para a rua no Bom Samaritano, abraçar as pessoas, evangelizar, ele vai ficar impuro. Mas na graça, quanto mais você se aproxima dos pecadores com amor, mais elas são atraídas pela misericórdia de Deus. A graça atrai. E deixe-me te dizer como a graça faz isso. Jesus agora estava no monte, ensinando e pregando o sermão do monte. Você se lembra que lá no Sinai, Deus ficou na montanha e não desceu. Ele não podia se misturar com aqueles pecadores. Mas lá no monte, ele desce e estava escondido um leproso. Escute isso, o leproso estava escondido. E você sabe por que ele estava escondido? Porque ele não poderia ser visto diante da multidão. Se ele fosse visto diante da multidão, ele seria morto. E toda pessoa que ele tocava, ele tornaria impuro. E você precisa entender isso. Lá na lei, o leproso era leproso por causa de algum pecado que ele cometeu. A lepra era o símbolo maior do pecado. Miriam murmurou, ficou leprosa. Mas agora, a Bíblia diz que Jesus desce a montanha e o leproso cria coragem de ir até Jesus. Ele enfrenta a multidão e ele aparece, mestre! É louco. Você sabe que no Sermão do Monte havia mais de 25 mil pessoas ouvindo. O cara grita do nada, um leproso. Mestre, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Eu perguntei, o que fez esse leproso criar coragem para ir até Jesus? A pregação que ele ouviu. Quando você lê o texto, você vê que minutos antes do leproso ir até Jesus, a mensagem de Jesus era: olhem os lírios, como o Pai os vestes. Ele usava o termo Pai. Olha os animais, como o Pai cuida. Olha as aves. Não plantam e não colhem, e o Pai cuida deles. Quanto mais Ele pode cuidar de vocês, filhinhos. Agora você vê um leproso, debaixo da condenação, eu estou leproso, porque a lei diz que lepra é blasfêmia, e agora ele está ouvindo, então ele teme a Deus, mas não ama, ou ama distante. Ele fala, eu estou assim porque eu mereço, eu estou assim por causa do pecado, então Deus, é justo esse sofrimento. Mas agora ele vê Jesus falando, o Pai te ama. Ele fala, epa, então eu sou amado. Então mentiram para mim. E aquela mensagem poderosa da bondade e do amor de Deus fez o leproso se encorajar de ir até Jesus. A graça atrai. A graça atrai. E olha o que ele disse, mestre, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Observa que ele não disse se puderdes, ele disse se quiserdes. Perceba o seguinte, ninguém aqui duvida do poder de Deus, mas a maioria de nós duvidamos da sua bondade, da sua vontade. Todos nós pensamos, será que Deus... Deixe-me te dizer, ao que às vezes há pessoas que se perguntam, será que Deus pode me usar outra vez? Eu estava analisando a letra da música do Israel. A letra da música do Israel, que é parecida com a música da Zoe, Lili, do Ministério Zoe, são músicas recheadas de verdade e totalmente ausente de justiça própria. Será que o Senhor me amaria de novo? Será que o Senhor usaria de novo a minha boca, que tantas vezes mentiu? Será que o Senhor
poderia me usar. Será que, veja você, que nós olhamos para Jesus, na maioria das vezes com os olhos voltados no nosso passado, e dizendo, Senhor, eu te decepcionei, então é justo que eu não tenha uma nova chance. Eu plantei e agora eu estou colhendo, mas deixe-me te dizer, o apóstolo São Paulo diz que diante da mesa do Senhor, ele rompe todo círculo de vergonha, todo círculo de condenação. Se você se arrepende, se você vem para o Senhor, aquela colheita maldita dos seus pecados passados são rompidos na hora e não há mais condenação, não há mais cédula. Você começa um novo círculo de vitória, um novo círculo de conquista, é uma nova vida. Então tem gente realmente que pensa, não, você virou crente, mas tudo que você pecou, você vai ter que pagar agora. Não é verdade. Não é verdade. Morre-se o velho homem que tinha muitas dívidas da lei para pagar. Nasce uma nova criatura, não há mais dívida. Pode. As consequências não é uma lei de Deus. É a lei natural do mundo. Percebe? A graça e a justificação é uma lei de Deus. Se você arcar com as consequências, enquanto você estava no mundo, você arruma um monte de diamante. Você faz 15 filhos nelas. E agora você vem para Jesus, se arrepende de coração, Jesus te aceita e risca o seu passado. Mas tu vai ter que pagar a pensão dos filhos, irmão, sinto muito, não dá para fazer isso. Essa é uma lei natural, não está ligado com graça, com justificação. Tudo que o homem planta, ele colhe. Não é Deus, não é misericórdia, não é graça, é você. É a lei natural do mundo. A consequência nada tem a ver com a espiritualização da coisa. Percebeu? Você não lida mais com o pecado. Você lida com a consequência. Não é com o pecado. Ok? Você não tem mais culpa e nem condenação. A consequência também não pode fazer você lembrar dos seus pecados. E aí toda vez que você lembrar dos seus pecados, o Espírito Santo que está na terra vai te lembrar que você é a justiça de Deus. Jesus era a justiça de Deus, ele se tornou a injustiça e você se tornou a justiça. Hoje em Cristo nós somos a justiça de Deus. Bom, eu quero terminar isso, mas é tão empolgante falar. Eu queria que você se empolgasse como eu me empolgo. Porque cada vez que eu estudo sobre o tema, eu fico meio zureta. Alguém me pergunta, pastor, como que você consegue viajar tanto, fazer tanto e ainda estudar? Consigo, irmão, eu estou novo. Viajei a noite toda. E eu gosto demais. Se você andar comigo um dia, você vai falar, gente, como é que esse homem estuda? E eu fico assim empolgado com as maravilhas da Bíblia. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Deus, e o que eu vou falar aqui agora, a princípio vai soar esquisito. Muito esquisito. Porque Deus não pode se irar por um pecado que Ele já se irou. Eu vou dizer aqui agora que Deus não detém mais a sua ira. Vamos analisar uma coisa. Pega Mateus 26, no versículo 39. E você agora vai ver por que Deus não pode se irar com a igreja. Por que Deus não tem raiva da igreja. Por que Deus não tem ódio da igreja. E por que Deus ama a igreja. Deus ama você. E Ele não pode se irar com você. E vai por mim, Ele não pode. Você percebe que Deus não pode ver além do sacrifício do sangue de Jesus.
Agora nós vamos analisar um fundamento aqui dentro da justificação maravilhoso. Diz assim: Jesus estava no Getsêmani, indo um pouco mais adiante, prostrou com o rosto em terra e disse: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Bom, Jesus está no Getsêmani, suando sangue, e olha para Deus e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu já vi muitos pregadores falarem o que é esse cálice. Alguns diziam que era um sofrimento agudo do qual Jesus deveria passar. Não é. Porque Jesus não poderia passar por cima das suas próprias palavras. Ele disse para os discípulos: vocês devem sofrer, vocês devem morrer por minha causa, vocês serão degolados, vocês serão presos. Então Jesus estaria fugindo do martírio, se ele falou para os discípulos não correrem disso. Então o sofrimento, a dor que Jesus deveria passar, não é o cálice que ele não queria beber. Ele estava preparado para isso. Outros vão dizer que era uma angústia mental da traição de discípulo, ou seja lá o que for. Também não é. Outros vão dizer que era uma negação da multidão dos discípulos, ou escárnio ou abuso dos inimigos. Qualquer coisa que vier na sua cabeça sobre o cálice que Jesus disse: não me deixe passar por esse cálice, não é verdade. Nada disso que nós citamos faz sentido para ser o cálice que Jesus temeu. É uma das mensagens mais antigas que eu já preguei na minha vida. E hoje essa mensagem ela faz cada vez mais sentido do que nunca. Veja comigo aqui, por favor, em Apocalipse capítulo 16, no versículo 19, para você entender que Deus não pode se irar mais. Isso é poderoso. Diz aqui, ó: a grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram, e Deus se lembrou da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho da sua ira. Bom, é fato que Deus tem um cálice chamado cálice da ira de Deus. Esse é o cálice que Jesus pediu para não beber. Mas vamos mais adiante. Salmos 75, versículo 8. O cálice que Jesus não queria beber é esse agora. Na mão do Senhor há um cálice. Jesus falou: Pai, não me dê desse cálice. Agora o texto diz: na mão do Senhor há um cálice cheio de vinho espumante misturado, ele o derrama e todos os ímpios da terra bebem até a última gota. No Velho Testamento, todos bebiam do cálice da ira de Deus. Sodoma e Gomorra bebeu da ira de Deus. Nínive quase bebeu da ira de Deus. Então a misericórdia do Senhor esgotava rápido. E no Velho Testamento, quando o cálice transbordava, Deus fazia: agora beba da minha ira. Percebeu? O povo pré-diluviano bebeu da ira de Deus. Agora veja Isaías 51, no versículo 17. Por que você não vai beber mais desse cálice? Desperta, desperta, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira. Qual é o cálice que Jesus tinha medo? A ira de Deus. A ira de Deus é o atributo mais assustador e assombroso que você já ouviu falar. Eu falo e me arrepio inteiro. Mas você não deve temer essa ira. Não. E agora que você vai entender, a coisa é tremenda. O Senhor fez Israel beber a ira de Deus. Na mão do Senhor há um cálice. Israel bebeu da mão do Senhor um cálice da sua ira. Engoliu até a última gota. Pecou, bebeu a ira. Todo aquele que transgride a lei se expõe à ira de Deus. Quem entendeu o que eu estou pregando? Eu não sei se você está tendo a revelação do tema. Essa igreja se chama Preciosa Graça, não é à toa, gente. Agora veja esse texto
de Ezequiel, capítulo 23, no versículo 32 ao 34. Assim diz o Senhor, o soberano Senhor, você beberá do copo da sua irmã, copo grande e fundo, ela causará riso e zombaria de tão grande que é. Que copo é esse? É o cálice da ira. Agora imagina, na velha aliança, por causa da lei, todo homem que transgredia a lei, ele estava exposto à ira de Deus. E Deus dava-lhes de beber da sua ira. Davi bebeu a ira de Deus. Você sabe, os filhos morreram. Ele foi severamente punido por Deus e pelas consequências. Porque tem duas punições, a de Deus e a natural. Quando você se arrepende, Deus age com misericórdia e não pune você. Mas ainda tem a punição natural, que você chamou de, e nós chamamos de, consequências. É a lei natural da vida. Você fez filho, fora do casamento, você vai ter que arcar com as consequências. Você fica com conversinha mole no WhatsApp, sua mulher uma hora vai pegar, tu vai ter que arcar com as consequências. Você fica viciado em pornografia, você esfria espiritualmente, você esfria diante de Deus, você não consegue se comunicar com Deus. É a lei natural das coisas. É igual deixar de orar. Sabe, irmãos, eu já parei para pensar, a coisa mais ridícula é você ficar obrigando a igreja a orar. Ora, veja bem, oração é uma necessidade. Se você acha que não tem necessidade de orar, o problema é seu, você que sai perdendo. Eu vou te obrigar a uma coisa que é necessidade sua, eu vou te obrigar a escovar o dente. Se você acha que não tem necessidade de amar a Deus, buscar a Deus, ter comunhão com Deus, orar, eu vou te dar a lei para fazer isso. Você que sai perdendo, meu filho. Então o pastor fica bravo, irmão, a gente faz vigília e ninguém vem. A gente faz jejum e ninguém jejuma, porque o jejum na graça não é para receber nada de Deus, é para mortificar a carne. Porque tem gente que faz jejum só para receber milagre. Tem gente que só ora só quando quer alguma coisa de Deus. A oração é o amor que você tem por Deus, é comunicar-se, é necessidade. Agora, se o irmão não tem necessidade de orar, eu vou ficar obrigando ele a fazer isso? É a lei que faz ele obrigar a isso? Vai mudar o quê? Nada. Então você imagina agora o seguinte, lá na velha aliança, todo que transgride a lei, ainda é assim hoje, quem vive da lei é assim hoje, transgrediu a lei, bebe da ira de Deus. Porque Deus não pode inocentar o culpado. Paulo diz, se é pela lei toda. Se é pela fé toda. Se é pela lei, já não é pela fé. Se é pela fé, já não é pela lei. Não tem como misturar as coisas. Ok? Quem está entendendo, diga amém. Mas na nova aliança, você tem que imaginar que na cruz de Cristo, Jesus satisfez a justiça de Deus e apaziguou a sua ira. A justiça de Deus precisava ser satisfeita e a sua ira acalmada. E Jesus fez isso. Ele bebeu todo o cálice da ira, até a última gota. Deus despejou em Jesus toda a ira dele, justa, santa e perfeita, que era contra nós, ele despejou sobre Jesus, e Jesus bebeu tudo aquilo que recaiu em Sodoma e Gomorra, tudo aquilo que recaiu nos pré-diluvianos, recaiu no corpo de Jesus também. Você era para sofrer como o povo pré-diluviano, você era para sofrer como Sodoma e Gomorra, mas Jesus bebeu o cálice. Ele bebeu da ira de Deus, ele soveu. A Bíblia diz lá em Salmos que dentro desse cálice há mentira, há fezes, há pecado. Tudo isso Jesus bebeu, ele soveu até a última gota. Deus despejou toda a ira dele sobre Jesus, para que você não pudesse e não precisasse beber o cálice da ira de Deus. E agora a ira não é mais de Deus. Ele bebeu. Você viu que nós lemos agora, em todos os textos, que Deus tem um cálice chamado cálice da ira. Não é verdade?
Mas agora Deus não tem mais essa ira. Porque Jesus satisfez ela. Uau! Gente, quando você olha a justificação, você fala, como é maravilhoso isso. Veja, você que justificação é uma doutrina escandalosa. Disseram agora que Susana von Richthofen se converteu. Vocês ouviram isso? E é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela se converteu na cadeia, um pregador dando assistência, e se casou com um pastor. O pastor conta o testemunho que todo mundo está acusando ele de se casar com a Susana von Richthofen. Ele fez igual a Oséias. Eu queria dizer para a Susana von Richthofen, seja bem-vinda ao corpo de Cristo. Você vai arcar com as consequências do seu terrível crime, mas Jesus te aceita. Até que me prove ao contrário, eu não posso falar absolutamente mais nada. Susana von Richthofen, Guilherme de Pádua, todos que vierem a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, será aceito. É um escândalo? É, mas é evangelho. Fernandinho, é difícil. Ela tem que saber lidar que quando ela sair da cadeia daqui 12 anos, ela vai na igreja, e ela vai saber lidar e vai ter que lidar que gente dentro da igreja vai se levantar a hora que ela se assentar. Se a conversão dela for verdadeira, e não cabe a mim dizer, e se não for, não é meu papel, eu não estou sentado no trono do juiz, eu tenho que crer. Se ela provar o contrário, ela não provou para mim. Ela provou para ela. Mas a justificação é isso, gente. A justificação é exatamente isso. É não ter mais condenação. O pior pecador que existe, se ele se arrepender, ele é aceito por Jesus. Não importa a monstruosidade do que ele fez. Sabe, eu sou uma pessoa bem sistemática, para não falar moralista. Eu sou de personalidade disciplinadora. Para mim dizer isso não é fácil. Eu falo, rapaz, que mulher sem vergonha, agora virou crente, praga. Mas o Evangelho me diz que eu tenho que pensar de outra maneira. Qual o nome disso? Graça. Quem pode falar essa palavra 3 vezes? Mais alto. Você aceitaria Susana von Richthofen como membro dessa igreja? Hã? Veja você, imagina Susana von Richthofen, eu quero ser membro aqui. Vocês viram, olha, aquele vídeo do Raul Gil, que a Tammy Gretchen abraçou o Raul Gil chorando e disse, você me tratou bem, eu quero ser membro da sua igreja. Quem viu esse vídeo? Do Cláudio Duarte. Gente, quando eu comecei a assistir o vídeo, a minha justiça própria, quando ele chamou ela de ele, eu falei, o que é isso? O cara sabe que é uma mulher, por que ele falou ele? Mas foi aquele ele que fez ele quebrar a barreira. Eu vi o dia que foi o Marco Feliciano, o pau quebrou entre os dois. O dia que foi o Bolsonaro, quebrou. No primeiro discurso, e o Cláudio é um cara inteligente, primeira coisa que ele falou, ele me fez uma pergunta, eu falei, ficou bobo. O próprio Raul Gil disse, mas é ela! Depois daquele ele que ele disse, ali tinha mulheres de tudo que é decote, que não serve para a igreja, alguns aí na internet. Sabe como é que terminou a entrevista? O senhor ganhou mais ovelhinhas. Quem viu isso? Irmão, eu falei assim, gente, eu estava no hotel, eu falei assim, Senhor, me ensine a dar mais da sua graça. Amor e respeito. Hoje eu vi uma entrevista na TV mexicana. O camarada foi num programa de um apresentador que é homossexual.
mexicano. Ele falou, antes de você começar a entrevista, deixa eu fazer algo. Tirou do bolso uma bandeira GLBT, colocou no chão e pisou. Deixa eu pôr meu tapete aqui, agora pode fazer a entrevista. E com a Bíblia na mão. O rapaz, o apresentador, ficou com o olho vermelho, chorando, falou assim, você está me ofendendo. Eu sou o dono do programa. Irmãos, não é assim. Você lutar com uma causa justa contra os direitos da família, ou pelos valores da família, como o pastor Silas faz, é válido. Mas você lidar com o pecador, com o ódio com que você lida com as ideologias, não. Se nós tivermos a plena revelação da graça de Deus, uma coisa que eu estava lembrando sobre o Campo Largo, Toninho, no primeiro ano a igreja tinha 30 pessoas, o resto era tudo de favela. Esse dado você se lembra. Chegava a Kombi com todos os favelados da cidade, inclusive o Bebinho, e despejava dentro da igreja. A igreja lotava de gente cheirando. Gente começava a levantar. E eu falava, se você sair da igreja porque tem pobre, vai tarde. Agora você vê que Jesus falou, não quero que a minha festa esteja vazia. Sai procurando e enche essas cadeiras. Pegue todo mundo na rua e põe nas cadeiras. Eu lembrava disso. Por isso Deus nos abençoou muito. Será que nós sabemos amar como Jesus amou? Eu tenho orado e tenho falado, Senhor, eu não encontro o padrão de Jesus, como até muitas vezes eu já fui duro. Mas você sabe que você vai ouvindo. Eu não mudo a minha maneira de ser, mas a graça tem me ensinado muito. E agora, a ira de Deus não é mais de Deus. Jesus bebeu o cálice da ira. Foi esse cálice que ele disse, passa de mim esse cálice, mas está bom, pode despejar em mim a sua ira. Agora veja Apocalipse capítulo 6, versículo 15. De quem é a ira hoje? Não é mais de Deus. Com essa você vai se surpreender. Então os reis da terra, em nenhum momento aqui eu li a igreja ou as igrejas. Aqui está falando de todos que vão beber a ira. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, ricos, os poderosos, todos os homens, escravos ou livres, esconderam-se nas cavernas. Isso aqui é um dado da tribulação. E entre as rochas das montanhas. Agora temos aqui um relato. Jesus voltando. E toda a terra se escondendo. Você não encontrou a igreja nesse relato, ok? Agora veja, eles estão se escondendo de quê? Lembre-se que Jesus bebeu a ira de Deus. Olha o próximo verso, 16. Eles gritavam às montanhas e as rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ele assumiu a ira de Deus. Um leão irado é normal, mas eu nunca vi um cordeiro irado. Agora, esse cordeiro, eu falo, eu me arrepio, não odeia a sua noiva. Por mais que a sua mulher te apurrinhe, você não pega a raiva dela. O dia que você pegar a raiva dessa mulher, você não pode ficar mais com ela. Jesus não pode se irar com a sua noiva. A ira hoje é do Cordeiro. E por que a ira é do Cordeiro? Porque ele bebeu toda a ira de Deus. O que Deus vai fazer com a igreja? O que Jesus vai fazer com a igreja? Irar? Despejar juízo? Ele vai disciplinar. Ira é para os ímpios, disciplina é para os filhos. Hebreus diz, eu corrijo e disciplino e açoito a quem ama. Se suportais a disciplina do qual todos somos participantes, então sois filhos. Se não suportais, você é bastardo. Aí você está debaixo da ira de Deus. Deixe-me te dizer uma coisa.
Não rejeite a graça do Senhor. Não transforme a graça em libertinagem, em mundanismo. Ame a verdade. Eu escrevi uma frase na internet essa semana que reflete o sentimento que eu tenho sobre estar repetindo e pregando. Eu, pastor Samuel e os demais pastores. Depois eu vou dar a vocês os livros que eu estou lendo, os pregadores que eu estou ouvindo. A gente não pode revelar os mistérios para todo mundo. Mas todo mundo ouve e todo mundo estuda, para nós falarmos a mesma linguagem na igreja. Então escute bem o que eu vou dizer a vocês. Preste atenção nisso. Eu tenho uma expectativa muito grande, que quanto mais graça dermos às pessoas, mais força elas terão para vencer os seus pecados. Ninguém tem força, ou ninguém pode se opor, ou ir contra a um Deus amoroso. Por isso que Satanás não quer que você veja Deus dessa maneira. Eu fico vendo como Deus lidou com Davi. Gente, eu mataria Davi. Eu acabaria com a raça de Davi. Eu falo, desgraçado. Mas eu fico vendo como que Deus lidou com Davi. Mas veja, o coração de Davi não era igual ao de Saul. Davi não era um religioso, ele era um apaixonado, arrependido. A Bíblia diz que ele se arrependeu e não pecou mais. Olha como Deus lida em toda a Bíblia Sagrada. Você entende o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. É impressionante nós entendermos. Separe as consequências da graça. Se você cometer um crime, você vai ter que pagar por esse crime. E se você esconder esse crime, eu vou falar, vá na polícia, querido. É a consequência, é a lei natural das coisas. Mas se você se arrepender, Deus não vai se lembrar mais desse crime que você fez, mesmo estando dentro da cadeia. É isso aí. Você acha que o que Susana von Richthofen fez é complicado? Você olha para o El, se o líder do Estado Islâmico falar, eu me arrependi e quero me congregar nessa igreja. Irmão, vou imaginar o tanto de crente que ele cerrou a cabeça. Ai, meu Deus. Mas imagine você, Paulo, depois de matar todos os cristãos, vir para a igreja desses cristãos, para os parentes desses cristãos, falar, eu quero ser membro dessa igreja. Pense você que isso é cruel. Não é fácil. Mas quando nós estamos esvaziados da justiça própria e entende quem muito foi perdoado, perdoa. Você começa a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Que Deus nos dê seus olhos para olharmos as pessoas. Deus não está com raiva de você, irmão. Eu vou te dizer, Deus não te odeia, Deus não está irado, Deus não está com raiva, Ele te ama. E a sua bondade dura, não é até o próximo pecado, dura para sempre. E toda vez que você se arrepender, você será perdoado. E você deve ter isso no seu coração. Por isso que agora, voltando o texto do Espírito Santo, vai lá. E eu termino com esse texto. João 16. João 16. Ele nos convence dos nossos pecados. Qual pecado que é? Da incredulidade. Nos convence da justiça. Que justiça que é? Que você é a justiça de Deus. Antes era Cristo, agora é você. Você é a justiça de Deus em Cristo. Então toda vez que vier condenação, o Espírito Santo diz, você é justiça de Deus. Você não é isso, você é justiça de Deus. Você é maravilhoso, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não há condenação. É essa justiça. E por quê? Jesus foi para o Pai, o Espírito Santo está aqui lembrando que eu sou a justiça de Deus. Senhor, o Senhor pode me amar? O Espírito Santo diz, sim, você é a justiça de Deus. O Senhor só pode me usar de novo? Sim, você é a justiça de Deus. É isso que ele está lembrando. E o juízo? Porque ele diz, pecado, justiça e juízo. Jesus explica,
Da justiça, porque eu vou para o Pai, vocês não vão me ver mais. Então o Espírito Santo está aqui, lembrando quem você é em Cristo, ok? Quem você é em Cristo? Justiça de Deus. Quem você é em Cristo? Então diga bem alto: sem culpa. Sem culpa. Aleluia. E do juízo. Que juízo é esse? Porque o príncipe desse mundo está condenado. Que juízo? Toda vez que você pecar, mesmo se arrependendo, Satanás vai vir com condenação. E a Bíblia diz que pelo sangue do Cordeiro, você vence ele. Então do juízo, da condenação, a Bíblia diz porque ele já está condenado. Você vence a condenação, porque a arma do diabo é a acusação. Então o Espírito Santo está aqui dizendo: você crê em Deus. Então ele te convenceu desse pecado. Ele está aqui dizendo: você é a justiça de Deus. E ele está aqui dizendo: Satanás está condenado. Não há mais juízo, não há mais condenação. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Não há mais acusação. Toda a cédula ele expôs, ele envergonhou os demônios na cruz. E o Espírito Santo está te lembrando: tudo que ele fala é mentira, tudo que ele diz a você é mentira. O juízo está sobre ele. Não há juízo sobre você. Não há juízo sobre você. Há disciplina, amor e correção. Há açoites, mas não juízo. O juízo é sobre o príncipe desse mundo. Romanos 5 primeiro, vamos ler em voz alta esse texto. E vamos para casa descansando no amor, na bondade e na misericórdia de Deus. Leia em voz alta. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero que você fique em pé e diga 3 vezes: sem culpa. Aleluia. Lembra você que justificação não é perdão. Quando Deus olha para você, Ele não vê seu passado. Então não há culpa. Pastor, mas quando eu peco, está aí o arrependimento. Você se lembra que na lei, mesmo quando se arrependesse, morria. O arrependimento é uma lei da graça. Romanos 2 e 4, não percebendo que é a misericórdia de Deus que gera o arrependimento. Por isso que você pode se arrepender e ser perdoado por causa. Da graça. No arrependimento, na lei não tem arrependimento não, gente. Acã se arrependeu e ainda assim morreu. Com testemunho de duas ou 3 pessoas, morria sem misericórdia. Mas na graça, se arrependa e volte para os braços do Pai. A palavra arrependimento no Novo Testamento é voltar para a cruz. Quando você pecar, se arrependa e corra para a cruz do Senhor. Se arrependa e corra para a cruz. Sem culpa. Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua bondade.
como nós somos falhos e entender que o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso o tempo todo o Senhor é misericordioso. Tu és misericordioso. Senhor, eu me prostro. Nos ensina a atrair as pessoas pela misericórdia, porque é a misericórdia que gera o arrependimento. Quanto mais a graça elas tiverem, mais arrependimento elas terão. Pai, que seja uma igreja onde os pecadores se arrependem e são abraçados, porque nós entendemos que a graça é a força para vencer o pecado, e a lei é a força do pecado. Nos ajude. Amém. E graças a Deus. Left to grieve, trying to move on, but my heart still bleeds. Lost in the shadows were your name, wishing I could turn back time to the love we sustained, but now you're gone and I'm left to decay, a fragile heart that's lost its way. Oh, my heart is aching like a heavy stone, longing for your touch, but you're gone back home. In this dark of night, I'm left to grieve, trying to move on, but my heart still bleeds. Maybe someday I'll learn to love again, but for now I'm trapped in this heartbreaking pain. Maybe someday I'll find my way back to the light, but until then I'll hold on to the memories of our night. Oh, my